Olá, meus irmãos, minhas irmãs na fé. Eu venho através deste vídeo fazer algo que eu sempre oriento que as minhas ovelhas, que os meus seguidores façam. Dividam peso. Peso dividido fica mais leve. Sabe, Jesus mesmo precisou de um sirineu para ajudá-lo a carregar a cruz. Você não vai ver ninguém sozinho na Bíblia, porque soldado sozinho não vence batalha. Você vai ver Elias e Eliseu, Paulo e Barnabé, Moisés e Josué. Ninguém está sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Deus, Ele quer que nós sejamos um grupo, né? Um grupo de Cristo, unidos pelo amor. E hoje eu quero dirigir esse vídeo a pais, assim como eu, que perderam seus filhos. De formas muitas vezes trágicas, de maneira de bala perdida, acidente violento de carro, sem que haja culpa da pessoa, né? Ou com culpa, independente, perdeu no acidente. Ou através de um deslizamento de terras, ou uma queda de avião, ou, enfim, inúmeras vezes a gente vê casos dantescos, né? Pessoas que perderam tudo num furacão, que perderam tudo num terremoto e perderam vidas, inclusive. E eu fico me pensando, né? Como é que essas pessoas estão lidando com isso? Eu estou aprendendo algo de Deus novo, eu quero compartilhar com vocês. E em homenagem também a todos os pais e mães que têm sofrido com essa dor da ausência, né, de um filho que se suicidou, e tem esse índice dos suicídios no mundo, é muito grande, não nos cabe julgar o suicida. Eu tenho um vídeo no meu canal sobre suicídio, dá uma assistida lá, e eu pretendo explicar um pouco sobre isso também. Sansão, ele fez muitas bobagens na vida dele, por exemplo, né? Fez muitas bobagens, mas ao ser capturado por uma negligência dele, fica cego e tudo mais, e no último momento, onde querem zombar dele, ele pede a Deus: Senhor, mais uma vez, me dá força. E dá aquela força novamente. Ele empurra então aquelas pilastras que sustentavam toda aquela estrutura, e ele sabia que ele ia morrer. Ele estava ciente que ele morreria junto com todos aqueles filisteus. E naquele dia ele matou mais filisteus do que ele tinha matado em toda a sua vida. E mesmo sabendo que ele ia morrer, então ele planejou aquilo, ele foi de certa forma um suicida, né? A Bíblia o coloca como um dos heróis da fé, está na lista dos heróis da fé. Então não nos cabe julgar, é muito simplista dizer. Nós não sabemos a dor que o suicida sente. Na verdade, o suicida ele não quer morrer, ele quer alívio da dor. São coisas diferentes. Eu vou intitular esse vídeo então com o nome Vale da Sombra e da Morte, porque a gente ouve tanto falar, mas poucas pessoas acham que vivem isso de verdade ou vivem essa experiência genuinamente. E vou fazer em memória do meu filho, Micael. Eu ia gravar um vídeo, isso vai ter que ser postergado, eu não tenho estrutura emocional para isso agora. O que esperar para 2019? E eu iniciaria o vídeo dessa forma. O que eu espero para 2019? O lançamento da História de Mitri, da editora Planeta, no final, entre o fim de março e começo de abril de 2019. Eu tenho, né, também a expectativa, isso estaria no vídeo que eu gravaria sobre o que esperar para 2019, as células virtuais, onde nós vamos poder acolher mais dessas pessoas que são rejeitadas, que são esses feridos de combate. Ia começar a pensar nas gravações dos cursos, né, para as nossas plataformas online, com a mesma qualidade que a gente tinha na base, né, com a mesma carga de informação, e as dúvidas seriam dissipadas através de uma live. Enfim, e pretendia iniciar com a escatologia. E queria escrever também no primeiro semestre de 2019, terminar, que eu já comecei, né, O Efeito Lúcifer, para o Novo Século Ágape, e também o livro infantil, O Vampiro que Não Gostava de Sangue. Isso eram minhas ideias, né? Sendo que os 7 Espelhos da Alma já estão com a Planeta e também seriam lançados em dezembro de 2019. E eu tenho também como plano, para 2019, iniciaria o vídeo dessa maneira, escrever a segunda parte da História de Mitri. É uma parte bastante difícil de escrever, exige muita pesquisa. E queria retomar a academia, né? Porque eu acabei ganhando peso. Esse ano foi um ano bastante difícil para mim, então quem me acompanha sabe. E eu ia narrar, que eu ia manter aqui, vou ler o que eu escrevi como apontamento. Manter a esperança e fé que meu filho melhorará e conseguirá retomar a sua rotina. Assim eu abriria o vídeo. Mas agora houve uma mudança, né? Houve uma mudança em relação ao meu filho. Ele nasceu no dia 15 de fevereiro de 2003 e foi maravilhoso segurar no colo. Só quem é pai, quem é mãe, desfruta dessa experiência, é algo mágico, né? Aquela vida ali.
E ontem, estou gravando esse vídeo no dia 24, véspera de Natal, é claro, não vou publicá-lo na data festiva, vai publicar após o Natal. Eu não quero atrapalhar o Natal de ninguém, não quero ser peso para ninguém, mas eu quero trazer através desse vídeo conforto também para pais que perderam seus filhos de uma forma ou de outra. E muitos perderam, infelizmente, também em suicídio. Então quero compartilhar um pouco da experiência do que eu tenho aprendido nesse curto espaço de tempo, onde parece que eu ainda estou meio anestesiado. E ontem, no dia 23 de dezembro, eu sepultei meu filho. Ele acabou falecendo no dia 22 de dezembro de 2018, se suicidando, se lançando numa plataforma de trem. Ele sempre trouxe uma alegria muito contagiante no nosso lar. Ser pai é realmente uma dádiva divina e ele era o filho da promessa. Eu não poupei esforços para dar para ele o melhor, nem eu nem minha esposa. Amor, carinho, compreensão, acolhimento, conselhos, ensino. E isso fora as vezes que eu viajei horas de carro para ministrar seminários. Então a igreja me dava o dinheiro para eu pegar um avião, por exemplo. Eu pegava aquele valor, alugava um veículo e enchia o porta-mala de livro. Era a minha escolha, né? Então eu sinalizava isso para a igreja. Eu falava, olha, eu vou de carro, independente se estão pagando avião, porque é longe, eu sei, para Brasília é longe, para Vila Velha é longe, para Florianópolis é longe, mas eu assumo, eu vou de carro, eu vou chegar para o seminário. Mas eu vou poder usar esses recursos que sobrar para abastecer minha casa, ou então encher o porta-mala de livros para poder vender mais, porque pagar excesso de bagagem ninguém merece, né? Mas muitas vezes eu era roubado nos seminários. Era maltratado, era colocado nos piores hotéis e sempre eu conseguia, de alguma forma ou de outra, trazer alguma coisa para casa, né? Que mesmo sendo roubado, tinha uma parte da venda dos livros, né? Então eu conseguia trazer sustento para o meu lar. E muitas vezes eu chegava em casa exausto, eu chegava em casa acabado, das horas de viagem, de tempestades, de perigos na estrada, quem pega estrada sabe como é que é, mas sempre valia a pena. Porque eu chegava em casa e eu, meu filho, minha esposa, nós passávamos ótimos momentos juntos. Eu sabia que Deus estava me capacitando, me dando forças para viajar pelo Brasil, anunciar a palavra de Deus, que hoje eu faço através da internet. E passávamos ótimos momentos juntos. Deus estava me capacitando a fazer tudo aquilo para sustentar a minha família, para dar conforto para eles. Mas, em primeiro lugar, claro, para dar honra ao reino. Nunca fui um comerciante da fé, um mercenário da fé. Quem nos acompanha sabe, já fui convidado para entrar em política, já fui convidado para apoiar a política, sempre em troca de dinheiro. Vou falar um pouco disso no Toque da Alvorada, já está gravado também. E a gente passava ótimos momentos juntos, né? Eu, meu filho, nem sempre junto com a minha esposa, devido a algumas limitações dela de fibromialgia, tudo, né? Mas eu ia muito com meu filho em parque, andando de bike, em cinema, cozinhamos juntos, viajamos juntos muitas vezes. Tudo que nós fazíamos era junto, em família. Quer eu, ele, ou eu, ele, minha esposa, ou de repente eu, meu filho, com os tios, então sempre tinha alguém perto, né, com a avó, né, minha mãe, sempre tinha alguém perto. Só que em março, mais ou menos no segundo bimestre de 2017, nossa gatinha Patinha faleceu. Ele tinha um elo com a Patinha, na verdade nós tínhamos ido assistir um filme, acho que era Gato de Botas, e tinha lá uma tal de Patinha, Pata Mansa. E tinha uma gata exatamente igual na porta de casa e ela praticamente pediu para ser adotado, né? Pediu adoção. E ela teve uma ligação muito forte com o Mikael, uma ligação muito terna com ele. E ele tinha um amor muito grande por ela também, e ela por ele. Os gatos são muito sensitivos, né? Mas aí em 2017, no segundo bimestre, a Patinha morreu atropelada na porta de casa, ela entrou ainda agonizando e foi procurar acolhimento nele. Levamos no veterinário o mais rápido que pudemos, mas não deu mais tempo. Em pouco tempo depois, ele perdeu a Patinha, alguns dias depois, uma amiga dele ligou para ele dizendo que pretendia se matar, que não aguentava mais a vida. Ela enfrentava uma depressão profunda, essa menina, profunda. Então, em 2017, lembrando, meu filho tinha 14 anos. E essa amiga, ele como adolescente, ela ligou para ele para se despedir. E ele não conseguiu poupar de tentar o suicídio. Ela tentou, ela cortou as artérias, né? Por Deus, por um milagre de Deus, a mãe chegou a tempo, né? Saiu mais cedo do serviço, chegou a tempo, conseguiu socorrê-la, levá-la ao médico, tratamento, estabilizou e tudo mais. Então, mas aquilo ficou um choque muito grande para ele, né? Ele se sentiu incapaz, então ele também se cortou.
assim como ela tinha se cortado, não buscando artéria, mas fez o cutting, como uma espécie de autopunição. Ele falava isso pra mim, eu não fui capaz de salvar a patinha, sabe, eu tava andando de skate na porta de casa, e várias vezes eu entrei e saí, cada vez que ele entrava, ela entrava, eu saía, ela saía junto. Aí teve uma vez que eu entrei e ela não saiu, ela ficou na rua. Eu devia ter ido lá pegar ela, então ele ficou com aquela culpa, sabe, tipo Crimes Imaginários, que tem um livro até. Então ele ficou com aquela culpa dentro dele, a culpa de não poder saber o que eu vou dizer para minha amiga, né? Então ele também se mutilou, ele se cortou como uma espécie de punição por ele ter sido inepto, né? A visão dele, incapaz de resolver aquela questão. E aquilo me chamou a atenção, levamos ele ao médico, ao psiquiatra, que nos atendeu muito bem, né, fez a escuta e pediu uma análise neuropsicológica, né, com um neuropsicólogo. E o neuropsicólogo chegou à conclusão seguinte, ó, finalizando aqui o que o neuro falou. Eu achei interessante que todas as capacidades cognitivas estavam normais, ele finaliza. Vou ter que pegar o óculos, que passou dos 50, minha gente, todo mundo vai usar, viu? Ele diz o seguinte, funções executivas e eficiência intelectual. O paciente apresenta funcionamento intelectual preservado, considerando tarefas de raciocínio lógico e vocabulário, QI estimado 112. Encontra-se na faixa média superior. Capacidade de abstração preservada, assim como capacidade de raciocínio, conceituação verbal, teste de semelhanças, faixa muito superior. Né? Teste de semelhanças, faixa muito superior. Então, todos os testes feitos, ele estava acima da média. E então, foi considerado apenas um transtorno de ansiedade e fez um curto tratamento de 1 mês, nunca mais ele teve isso. Né? Nunca mais ele passou por isso. Embora ele tivesse tido notas muito baixas no primeiro bimestre, caiu o rendimento dele, em função do emocional estar fragilizado, ele conseguiu se recuperar, ele passou, né, concluiu a 9ª série, né, ia para o primeiro colegial, e amava inglês, e falava inglês fluentemente, estava muito perto já de poder se formar no inglês. Né? E ele escreveu um diário, desde quando ele começou a sentir esses primeiros sintomas de depressão, que mais tarde foi diagnosticado como também um transtorno borderline, CID, acho que é 10. E ele escreveu um diário, tudo em inglês, esse aqui. Então tem experiências, acho que olhares que só quem passou por esse vale de sombra e de morte podem entender, podem compreender. Eu não consigo compreender, talvez você que esteja me assistindo também não, mas quem viveu essa experiência, ou quem vive, vai entender muito bem. Ele conseguiu retratar de maneira muito profunda tudo o que ele passou, né? E eu vou contar um pouco dessa história também. Em 2018, algo mudou nele. Ele assistiu um documentário sobre como é o abate de animais e ele decidiu então ser vegetariano. Ele não queria ser conivente com aquela situação brutal que ele tinha visto. Ele entrou em forte depressão também, mas de novo, ele disse que não ia corresponder às nossas expectativas, isso o deprimiu demais, porque afinal de contas ele era filho do Daniel e da Isabela Mastral. Isabela é médica, Daniel é um escritor, é um youtuber, né? E ele achava que ele jamais conseguiria alcançar esse patamar, então as nossas expectativas aos olhos dele nunca seriam alcançadas. É claro que nós nunca cobramos nada, nunca exigimos nada dele, mas ele sentia assim. Ele se sentia incapaz de poder corresponder às nossas expectativas, ele se achava muito distante de tudo aquilo, mas ele é só um adolescente de 15 anos. E ele passou a se depreciar demais, eu não consigo, eu não posso. Embora a gente falasse com ele, orasse com ele, fizesse os cultos junto com ele, aquilo começou a se agravar, ele começou a se cortar novamente, e como punição, sabe, eu não vou conseguir corresponder, eu vou envergonhar o meu pai, eu vou envergonhar minha mãe, eu não quero causar mal para ninguém, né, porque eu não consigo ser super espiritual, mas é claro, você tem 15 anos de idade, né, ninguém de 15 anos consegue ser super espiritual, então ele tinha fé, claro, mas a fé dele ainda era proporcional à idade dele, né. Na idade dele eu não tinha fé nenhuma, era aquele crente bully, né, de pouca fé. E começou a se agravar de novo, ele passa a se cortar novamente. E quando ele se cortou, mais uma vez, em punição a isso, buscamos atendimento médico. É claro, tem todo aquele apoio coletivo, aquele esforço sinérgico, né? Suporte de oração.
acolhimento familiar, né, apoio medicamentoso, tem que ter um psiquiatra presente para acompanhar, e também a questão da terapia. E começamos a fazer todo o trabalho sinérgico em cima dele, né? E oramos com ele, oramos por ele muitas vezes. Nós cremos no poder de cura. Minha esposa foi curada de depressão, está narrado nos nossos livros. Teve uma depressão severa durante anos, né? E eu também sei, também aprendi com Deus que nem sempre Deus cura, né? Então nós não entendemos todos os propósitos, todos os desígnios de Deus. Ele às vezes perguntava para mim: pai, por que eu nasci? Qual é a minha missão nesse mundo? E eu vou dizer para vocês a conclusão que até o presente momento eu cheguei. Eu vejo que nem sempre Deus cura. Eliseu morreu da doença que ele tinha. Eliseu, porção dobrada de Elias, procura lá na Bíblia. Morreu da doença que ele tinha. Deus não curou Eliseu. Timóteo, que era como um filho para Paulo, cujo lenço de Paulo curava enfermo, por alguma razão Timóteo não foi curado. Trófimo ficou doente em Mileto. Paulo diz, Paulo esteve lá e Paulo não pôde curar Trófimo. Então, até que chega um momento que um dia meu filho, em grande desespero, em grande agonia, mas assim não deu pista nenhuma, ele não deu sinal nenhum. Ele talvez não queria me magoar. Me abraçou, me beijou, eu fui almoçar com um amigo meu. E minha esposa tinha passado a noite fazendo pesquisas, né? Eu tinha passado algumas pesquisas para ela fazer para mim, para a história de Mitri. Então ela estava dormindo ainda, eu saí por volta de meio-dia, abracei ele, tinha até uma festa junina próximo. Ele falou, me deixa um pouco de dinheiro, né, para eu ir lá comer um pastel na festa junina. E estava bem, me abraçou, me deu um beijo. E 2 horas depois a minha esposa me liga dizendo volta para casa porque eu estou mantendo o Mikael vivo. Então, além dele se cortar profundamente, ele tomou muita medicação, né? Ele teve uma intoxicação exógena por medicação e entrou em coma profundo. Minha esposa fez todos os testes basais, teste de dor, comandos verbais, tipo, aperta minha mão, olhou a pupila, luz na pupila, pupila mediátrica, que significa sem reação à luz. Então ele estava em coma profundo, respiração rasa, batimento cardíaco baixo, ela pegou o estetoscópio e ela salvou ele. Ela trouxe ele à vida novamente, graças à capacidade médica dela. E ela conseguiu mantê-lo vivo até que eu chegasse com a ambulância. Ele ficou depois 6 horas num PS para tentar estabilizá-lo, né? Lavagem no estômago com carvão ativado, colocaram apenas oxigênio, não foi necessário entubar, porque era necessário um afundamento ainda maior, ele já estava muito afundado. Então ele foi transferido para um hospital e ficou 4 dias na UTI, 16 horas em coma profundo. E nesse período de 16 horas houve muitas incertezas no nosso coração, porque a gente sabia que ele poderia voltar com uma lesão cerebral, poderia perder memória, alguma coisa, mas ele voltou bem, ele voltou alegre, ele voltou feliz, disse que nunca mais ia fazer aquilo, que foi um momento que ele se sentiu tão inútil, ele se sentiu tão que poderia ser um peso para a gente, que ia desapontar a gente, que ele não ia corresponder às expectativas, mas ele já estava em depressão. Só que ele não lia aquilo, mas ele estava sendo tratado, já estava com remédio, né? Só que é claro, foi reforçado. Quando ele saiu de lá, ele disse que nunca mais ia fazer isso, mas 3 dias depois ele se cortou de novo, dessa vez ele pegou a artéria. E mais uma vez minha esposa conseguiu tamponar da maneira que deu, chamamos a ambulância, ele teve que ser internado numa clínica psiquiátrica, que foi muito doloroso essa internação. Você dá as costas ali pro seu filho, mas eu vi a clínica, era limpinha, só para crianças e adolescentes, não tinha nenhuma reclamação, não tinha nenhum processo contra a clínica, nenhum boletim policial. Contactei todos os meus amigos aí para pesquisar isso para mim e não tinha nada. Eu vi a clínica limpa, vi as crianças sorrindo, não vi nenhum ambiente hostil ali. Ele ficou na clínica por 22 dias. Eu acabei tirando por alta pedida porque eu vi que ele estava bem e perguntei para o psiquiatra ainda da clínica, né, o que o prende mais aqui? Estou vendo que ele está bem, ele participa de todas as tarefas, ele está alegre, ele se relaciona muito bem, né? O que está prendendo ele aqui? Ele falou, é a terapia, porque nem todo mundo tem grana para pagar uma terapia. Eu falei, tudo bem, Deus vai prover, eu vou tirá-lo daqui. O que está prendendo ele é terapia, ok, então ele está estabilizado quimicamente, ok, vamos tirar ele da clínica. Tiramos, trouxemos ele para casa, ele ficou muito feliz com essa saída e claro, fizemos um acompanhamento muito mais estreito. O psiquiatra vinha na minha casa, porque ele não tinha às vezes força para levantar da cama, vinha em casa, ela vinha a cada 15 dias em casa, né? Claro, tive que pagar consulta particular e graças às ofertas que chegavam essa trincheira eu tive condições de oferecer isso a ele. Fazia terapia 3 vezes por semana, ele criou um vínculo muito grande com a terapeuta, e ele conseguiu desabafar muitas coisas ali, principalmente nessa questão de
temer não alcançar essas expectativas. E ele já tinha, então, o diagnóstico de transtorno borderline e também depressão. E ele passou a não comer direito, passou a não querer tomar banho, são características de uma depressão muito profunda. Ficava trancado no quarto, não saía da cama, fechava as cortinas e não abria mesmo de dia. Então, raramente eu conseguia tirar ele do quarto, às vezes eu chamava para jogar um videogame. E o médico, o tratamento psiquiátrico é assim, você vai alternando as medicações até você ajustar. E nós achamos então que a situação estava estável. Porém, a psiquiatra nos avisou que ele ainda era um paciente de risco porque ele não contemplava futuro. O que se pretende fazer o ano que vem? Não sei ainda, não sei. Então ele não tinha planos para o futuro, então ela considerava que não ter planos para o futuro pode ser um indício que ele não contemple vida para o futuro. Então nós passamos a vigiá-lo intensamente. Psiquiatra a cada 15 dias, 3 vezes por semana terapia, eu ia levar, eu ia buscar, esperava na sala. Vigilância em cima, nós paramos tudo, parei seminário, parei de escrever os livros, não tinha mais força emocional, porque é muito triste para um pai ver o filho sofrendo, ver o filho triste, abala profundamente. Eu passei a fazer um tratamento psiquiátrico também, no início por uma espécie de depressão, esqueci o termo, alguma pós-traumático, né? E depois se transformou apenas numa depressão leve. Claro, eu vi meu filho quase morto ali. E comecei a fazer um tratamento para depressão leve, comecei a fazer terapia também. E passamos a vigiá-lo muito mais de perto. Minha esposa tem hábitos noturnos, então ela vigiava ele à noite, não dormia, ficava a noite inteira acordada, assistindo Netflix, alguma coisa, mas ficava acordado, né, eu trabalhando em algum apontamento, alguma pesquisa, né, que eu dedicava a ela. E quando eu acordava, eu rendia ela e ela ia dormir. E assim nós ficamos uma espécie de prisão domiciliar junto com ele, mas por amor. E jamais nós nos queixamos disso. Nós queríamos estar com ele, porque o amor nos une. Não há força maior que o amor, gente. E aí, nesse período, ele teve momentos de muita melhora. De repente melhorou, parece que a medicação foi fazendo efeito, a terapia foi fazendo efeito. Nós tivemos ótimos dias, inclusive eu postei muitas nos meus stories, né, do Instagram. A gente jogava videogame, assistia filme, conversávamos muito, às vezes saímos para almoçar, as amigas iam visitá-lo, às vezes ele ia encontrar com as amigas, mas sempre com horário para retorno, eu ia levar, eu ia buscar, eu tinha que saber com quem ele estava, põe rastreador no celular, né, dá o telefone de quem você vai encontrar, né? Então ele estava bem, e nesse período que ele estava bem, ele até escreveu uma carta para mim. Eu já publiquei essa carta, mas eu vou lê-la de novo. Ele disse assim: para o melhor pai do mundo, aquele que me aceita, que me honra, que me respeita. Também para aquele que me faz rir quando estou triste, que me atura quando estou estressado, irritado, que me ouve quando estou carente. Para aquele que... a letrinha dele é difícil. Para aquele que eu sei que me ama muito e faria tudo por mim. O presente não é muita coisa, mas considere como um obrigado por tudo, de verdade. Te amo, Papa. Era Papa que ele me chamava. Ele me deu de presente, né, juntando o dinheirinho aí, que minha esposa ajudou também. Ele me deu um panda de presente. Ele escreveu no verso: não preciso nem te explicar, né? Comprei, por que eu comprei esse presente? Aí ele termina com força, foco, faxina, né, higiene alimentar, né, e academia, né? Então esse bilhetinho aqui, ó, ele fez para mim, eu já postei nas redes sociais uma vez. Então ele estava bem, né? E isso foi muito bom. Mas só que numa dessas saídas, ele foi encontrar com os amigos, perto de casa, sabendo com quem tá. Veio alguém, sabe o amigo do amigo? E essa pessoa já era alcoólatra, era um adolescente de 17 para 18 anos, mas já era alcoólatra, trouxe uma garrafa de vodka e ofereceu para ele. Esse menino nunca tinha bebido na vida. E nem sabia o que, ele estava tomando medicação, né? E ele bebeu a vodka, né? Bebeu quase tudo, sabe? Chega uma hora que você perde o sabor, sei lá o que acontece, perde a noção da realidade. Ele teve um surto muito grande, ficou muito agressivo, ligaram para mim, nós pegamos ele, trouxemos ele para casa, ele estava muito agressivo, muito hostil, né, porque misturou com a medicação também, nunca tinha bebido. E nós abraçamos ele, oramos por ele e tivemos que medicá-lo para acalmá-lo e para que ele pudesse ter uma boa noite de sono. Prosseguimos com o tratamento. Um dia ele chegou para mim e falou: Papa, eu quero ter uma conversa com você. Eu não estou te ajudando. Você está fazendo tratamento,
você está engordando, você não vai mais para academia, você está tendo que comprar remédio para mim, você está gastando o seu dinheiro, você nem consegue ganhar o dinheiro, você não pode fazer seminário, você não tem capacidade para escrever livro. Eu vejo, você está abatido por ver meu sofrimento, mamãe também está abatida por ver meu sofrimento, né? Vocês estão presos em casa por minha causa, né? Tem que ficar o tempo todo perto de mim, né? Então eu estou trazendo muita preocupação para vocês, eu estou trazendo muitos gastos, sabe? Vem psiquiatra em casa, isso deve custar dinheiro, né? Não é eu que vou até ela que vem até mim, né? Terapia 3 vezes por semana, você, papa, está fazendo terapia também, está tomando remédio. A mamãe teve que começar a tomar também antidepressivos, ela teve também um pequeno rebaixamento, né? Teve que tomar alguns antidepressivos, então estou dando prejuízo, eles estão gastando dinheiro com médico, com terapeuta, com remédio, e eu vejo vocês abatidos por minha causa. Então, ele se culpou demais, ele falou isso aos prantos para mim, chorando muito, e dizia que ele não estava vendo melhora significativa no tratamento dele, que ele não contemplava o futuro, que ele nunca atingia as expectativas, e pior, ele estava causando um dano para nós, pessoas que ele amava. Ele falou isso chorando para mim, que a doença dele, que ele já tinha pesquisado tudo na internet, a doença dele estava prejudicando ele demais. E eu falei, filho, é uma doença, não é tua culpa. E às vezes leva tempo de tratamento. Para ter resultado, às vezes leva 2 anos. Você tem que misturar a medicação até acertar tudo. E ele falou, eu sei que você parou de escrever, eu sei que você parou a academia, você só está fazendo vídeo e mesmo assim com dificuldades, eu estou sendo um estorvo para vocês, eu só estou dando preocupação, só estou dando gastos, né? Você está fazendo terapia, então foi o que ele disse. E eu abracei ele, expliquei que tudo aquilo passa, né, que ele iria sorrir novamente, que ele não se preocupasse com os gastos, que Deus supria. E ele sabia da nossa história, ele já tinha lido os nossos livros, ele sabia dos roubos que eu tinha sofrido, das privações que nós passamos, corte de telefone várias vezes, corte de luz, né, carro entrando em busca e apreensão. Mas sempre Deus cuidou do essencial, nunca faltou comida sobre a mesa, o leite para o filho, nem a ração para os bichinhos. Deus sempre, às vezes, atrasava as contas mesmo, né, faz parte da vida. E falei para ele, Deus sempre cuidou de tudo, e Deus sempre vai continuar cuidando, meu filho, né? Fica descansado. Mas ele achava e repetia, né, que ele queria morrer para me livrar desse fardo. Ele se achava um fardo. Ele chegou a um ponto de se achar que ele era um fardo, que ele estava dando prejuízo, que ele não estava tendo melhoras e que ele estava trazendo sofrimento, especialmente para mim, que amo muito ele, e para minha esposa também, claro. Que vocês não podem sair de casa e tudo mais. Mas ele era um adolescente. Além de ter a doença psiquiátrica, ele era adolescente. E lembro, nem sempre Deus cura. E ele se cortou novamente, como para se punir. Eu estou sendo um estorvo, eu estou sendo um peso para vocês. A psiquiatra que eu atendia falou, olha, eu vou indicar uma psiquiatra que é especializada em transtornos de crianças na fase de adolescência. Eu também trato isso, mas ela é especialista em 35 anos de bagagem, professora de uma grande instituição, ela vai poder te dar uma boa orientação, né? Então, uma especialista, pagamos particular, graças a Deus, graças às ofertas que têm chegado a essa trincheira, nós conseguimos. Ela sugeriu o apoio de uma instituição, e não de uma clínica psiquiátrica, porque na clínica ele relatou para mim que misturava um dependente químico com que tinha transtornos mentais. E nessa mistura, os dependentes químicos eram muito agressivos e bateram no meu filho. Ele sempre foi um pacifista, nunca quis aprender Kung Fu com o pai. Sempre foi um pacifista. E ele apanhou nessa clínica, ele foi roubado. Roubaram o shampoo dele, roupa dele. E ele procurava não se importar. Tripudiaram, zombaram dele, estava tomando banho, abriam a porta, riam da cara dele. Então ele falou, pai, aqui está sendo um inferno, né? Às vezes que eu ia visitá-lo, né? Mas eu suporto porque eu quero melhorar. Eu quero melhorar. E é aí que eu falei com o psiquiatra, o que prende ele aqui, né? Ele teve guna. Guna, sabe o que é guna, gente? É uma doença na boca, chamada também conhecida como boca de trincheira. Ela teve uma eclosão dela na Segunda Guerra Mundial. E por que chamava boca de trincheira? Porque os soldados tinham má nutrição e grande estresse. Esses 2 fatores podem causar guna. É uma infecção bacteriana que começa pela mucosa da boca e ela pode descer pelas vias aéreas, pode se tornar algo muito grave. Tirei foto, mandei para o meu dentista, ele falou, tá com guna, precisa ser tratado urgente, se cair na via aérea isso é terrível. E
tirei ele da clínica e começamos aquele tratamento intensivo, tudo, né? Só estou retomando, né, para voltar o que é clínica. Então ela sugeriu não uma clínica psiquiátrica, ela falou: você precisa estar sob o apoio de uma instituição. E hoje o Hospital das Clínicas, ele tem um prédio só para isso, um prédio só de psiquiatria, uma unidade só de psiquiatria. E eles atendem hoje, segundo ela me informou, somente mediante o pedido médico. Então se um psiquiatra pede: o meu paciente precisa de uma vaga, eles cavam uma vaga para esse paciente. Ou, assim que liberar uma vaga, a prioridade é o paciente que está em maior risco. Ela falou: eu vou pedir, eu te garanto que em 10 dias você vai ter uma vaga no HC, você vai ser muito bem tratado, lá são boas pessoas, vai ter psiquiatra todo dia, terapeuta todo dia, tem residentes, tem professores, tem alunos, todo mundo querendo fazer o melhor. É separado o dependente químico do transtorno mental, né? E falou: é separado a criança do adulto, você não vai ter convívio com a ala de adultos, é separado pelo tipo de doença também. Então às vezes as pessoas têm doenças mais graves, né? São violentos, ficam em outras alas. Então pode ficar tranquilo, você vai ser muito bem tratado, seus pais vão poder te visitar todos os dias, né? Isso independente da minha esposa ser médica ou não. Ela falou: você pode visitar seu filho todos os dias, inclusive você pode passar alguns dias com ele. Se você quiser ficar internado junto com ele uns dias, né? E eu falei: puxa, que legal, né? Então bora ficar internado, vamos entrar na loucura, né? Então ele saiu de lá entusiasmado, sabendo que essa possibilidade, que poderia estar internado, mas poderia me ver todos os dias, eu poderia ficar com ele, eu podia dormir com ele ou minha esposa, então ele não ficaria só, ele teria esse acompanhamento, né? E ele saiu de lá muito feliz, muito esperançoso. Ele chegou naquele dia em casa, isso foi no dia 21, sexta-feira, de dezembro, 21 de dezembro, sexta. Ele chegou feliz depois da consulta, cheio de expectativas, cheio de sonhos. Eu vou melhorar. Então, porque eu já sei que eu vou querer ser, eu quero voltar aos estudos, eu quero terminar meu inglês, né? E cheio de planos. E aí ele saiu, encontrou com umas amigas, voltou para casa feliz. Tava tudo bem, tudo bem. Só que a minha esposa, no turno da noite, ela se cansou muito, ela estava muito exaurida, teve um dia muito difícil. E ela dormiu por volta de 6 da manhã, dormiu no sofá mesmo. Eu acordei, deviam ser em torno de 8h30, mais ou menos. E também estava cansado, precisava de uma noite de sono mais reparadora. E a gente sempre fazia assim: a hora que eu acordava, ela dormia. A gente trocava os turnos. Ela dormiu. E hoje ela carrega uma culpa por isso e Deus já está tratando dela, tá? E eu acordei e ele não estava em casa. Pensei: será que foi andar de bicicleta? A bicicleta estava aqui. Não, deixou celular em casa, deixou documentos, saiu sem nada. E aquilo me preocupou muito. Eu falei: ele deve estar em algum lugar aqui, será que ele foi se cortar de novo? Né? Eu moro perto de uma reserva de Mata Atlântica, me enfiei no meio do mato, né? Fiz até, não sei se dá para ver, mas aqui, como é que está o braço? Não dá para ver. Aqui, picado de muriçoca de bicho. Entrei no meio do mato, pedi reforços, né? Eu não queria incomodar minha esposa, porque às vezes poderia ser uma coisa tola. Ela estava muito cansada, eu já tinha tomado medicação para dormir, então deixei ela dormir. Né? A minha prima é vizinha, ela veio e me ajudou a buscar, perguntando para os taxistas, para os motoristas de ônibus, com os grupos de amigos que ele tinha, ninguém tinha visto. Então chamei meu irmão, que é policial, para me ajudar nessa busca. Colocamos no Facebook dele, né, de algumas amiguinhas dele também, uma fotinho dele dizendo que ele estava desaparecido. E a polícia considera assim, independente de quem seja, eles só vão dar atenção para o teu caso depois de 24 horas. Então só é considerado desaparecimento depois de 24 horas. Mesmo alegando que é um paciente psiquiátrico de risco, sabe, blasé ali. A gente vai fazer um boletim de ocorrência de desaparecido, né? Só que não é prioridade, porque daqui a pouco ele está por aí e ele volta, né? É assim que eles pensam. Então eu pedi ajuda para uma amiga minha do Garra, ela mandou para vários policiais que foram muito solidários, né, em ter atenção, né, se estava acontecendo alguma coisa. Fui para a delegacia próxima de casa, meu irmão esteve presente, assim que o escrivão me viu: do quê? Qual é o assunto? Eu falei: meu filho está desaparecido. Então aí você vai ter que esperar um pouquinho, tem outros casos à sua frente. Quanto tempo de espera? 4 horas pelo menos. Então eu respirei, não tem o que fazer. Meu irmão chegou, se identificou como policial. Em 15 minutos fizeram um boletim de ocorrência de desaparecimento. Fomos então, só que não tinha nenhuma ocorrência policial naquela delegacia. Então fomos procurar no hospital, que é um hospital mais próximo, onde a gente supunha que se ele tivesse acidentado ou tentado suicídio, tivesse sobrevivido a isso, ele estaria nesse hospital. Procuraram no sistema, ninguém entrou lá,
E, e assim, por Deus, isso realmente foi de Deus, porque eu não saberia como conviver com esse ato de tempo. Sem reconhecer ele, poderia ser sepultado como um indigente, né? Eu não poderia dar a minha última homenagem a ele. Então, o meu irmão, junto, né, estava conversando com alguns policiais ali, policiais militares que estavam ali escoltando um preso, e alguém me levou até a assistente social de lá, do hospital, e a assistente social disse, olha, me parece que tem uma pessoa que entrou aqui na psiquiatria hoje, e essa pessoa veio para ser medicada, porque ela assistiu um suicídio numa plataforma de trem, e deu o local ali. E a pessoa simplesmente estava bem vestida, né, e de repente se jogou sobre a plataforma. Ela deitou sobre os trilhos, como que pleiteando ser decapitado. E ela falou, então, eu lembro, sim, tinha cortes no braço, né, mas eu não consegui ver mais nada. Eu entrei em desespero, entrei em pânico e vim para cá para ser medicado. E aquilo nos acendeu, será, né, cortes no braço, estava bem vestido, né, não sei. Talvez fosse, talvez não fosse. Então, os policiais militares, que a pedido do meu irmão, checaram algumas delegacias da região, sabendo então qual era a plataforma, qual era o local que houve aquele suicídio. Eles entraram em contato com a delegacia responsável por aquela região e viram que realmente houve um suicídio numa plataforma de trem. E a perícia tinha ido, tinha tirado fotos. Claro, mais uma vez, se meu irmão não intervisse, seria tudo demorado. A delegacia estava fechada para almoço. Eu cheguei aí, é fechado para almoço, daqui 2 horas abre. Aí meu irmão, sou policial também, você me ajuda, né? Meu sobrinho se perdeu. Abriram as portas, abriram o sistema e contaram pra gente que realmente tinha e mostraram a foto menos pior para mim, né? Eu vi e reconheci. E ele falei, onde ele tá? Para onde levam nesses casos? Eu nunca tinha vivido isso. Ele está no ML, e deram o local do ML que ele estava, que fazia parte da região ali. Eu nunca tinha entrado no ML. A ideia que eu tinha era aquela ideia americana, sabe, de pisos brancos, gavetões congelados, assim, mas não é assim. É um local apavorante, é um local sombrio, né, e estava dentro de uma lata, coberto com uma lona, e eu tive que fazer o reconhecimento. Realmente foi o dia mais difícil da minha vida. Então, fazer aquele reconhecimento foi o momento mais doloroso da minha vida. E eu agradeço a Deus pela minha esposa não estar junto, porque ela não iria suportar. Eu sei que ela não iria aguentar. Estava ali, polifraturado, mutilado, e tem toda uma burocracia, não podia tirar o corpo aquele dia, tinha que aguardar a necrópsia. Eu falei, não posso cremar, quero me livrar logo dessa dor, né, e jogar cinzas nos locais onde ele adorava passar. E disseram que não, que quando é caso de suicídio não pode cremar, tem que sepultar. E nem jazigo, nem isso a gente tem. Mas uma tia minha, muito próxima, né, mãe da minha prima, cedeu uma vaga no jazigo dela. Então ele pôde ser sepultado num local muito bonito, num cemitério que não parece cemitério, que não seria um cemitério municipal, né? Mas é um cemitério que parece um jardim, é bonito, é florido. Remete paz, tranquilidade. E aí foi toda aquela expectativa do dia seguinte, quer dizer, claro, eu não dormi do dia 22 para o dia 23, saí bem cedo, encontrei com meu irmão, minha prima, minha esposa falou, eu vou orar por vocês, né? Eu vou estar intercedendo por vocês, mas eu não vou suportar ver isso, eu não vou suportar, né? E chorou muito, me abraçou e falou que Deus te dê força, porque eu não tenho mais. Ela tomou remédios para dormir, mas ela não dormiu, evidentemente. Ela ficou arrumando as coisas do Micael, arrumando o quarto, lavando as roupas dele, os brinquedos que ele mais gostava, começou a limpar tudo. Era a maneira dela prestar homenagem, mas ela falou, não quero ter essa imagem do meu filho. Eu quero guardar as boas lembranças dele e tira só uma foto
mostra para mim e deleta depois. Então eu fui amparado pela família, tudo. E se pudemos, depois de toda uma burocracia que tem, né, felizmente meu irmão mais uma vez me ajudou atalhando esses processos, e nós pudemos, enfim, sepultá-lo. Teve que ser caixão lacrado, claro, mas arrumaram ele bem. Ele foi sepultado junto com um bichinho que ele gostava muito. Ele dormia até os dias de hoje, desde criança. E aí você chega em casa, chora, abracei minha esposa, mostrei a foto que ela pediu, paguei, ela chorou, oramos por ele, clamamos por ele e pedimos força. Até o presente momento, a gente tem procurado transformar todas as nossas experiências em propósito, as lágrimas em pérolas. E começamos a perguntar para Deus, por que o Senhor tirou ele da gente? É o filho da promessa. O que aconteceu? Primeira coisa que Deus disse, ele deixou um legado, ele deixou um diário, onde ele escreveu desde o início como ele sentiu a depressão, como ele viu o mundo, como ele se sentia, como ele viu o mundo ao seu redor, como ele se via como peso. Tem um registro aqui, são palavras assim, vê que no neuropsicólogo diz que ele era inteligente, tinha um QI acima da média. Ele escreveu muito bem aqui, ele escreveu frases que realmente eu não teria capacidade de formular, mas que remetem à profundidade da dor de quem passa por uma situação dessa, ou quem de repente chega a pensar em suicídio. E eu creio que isso aqui é um dos legados que ele vai deixar, é uma das sementes que ele está deixando na Terra. Nós vamos traduzir para o português e eu vou lançar um livro disso, em homenagem a ele. Quer a editora publique ou não, eu vou lançar independente, de qualquer maneira será publicado, né? Claro que eu vou pedir para a editora, em primeiro lugar, mas se não, porque ela tem mais distribuição, mas se não, eu vou imprimir, vou mandar fazer, para que vocês, e quero dar para quem está passando por isso, para quem tem um filho com depressão, quem tem uma filha com depressão, para quem está vivendo a depressão, para poder ler sob os olhos de quem também viveu aquilo, né? Infelizmente, meu filho não teve forças. Ele se sentiu frágil demais porque ele começou a se sentir um enfado para nós. Ele achava que ele era um peso, que ele estava só gastando dinheiro, que ele não melhorava, que ele só estava me atrapalhando a vida, que eu não fazia mais academia, que eu não praticava mais meu Kung Fu, que meus vídeos estavam tristes. E ele achou que essa era a solução. Foi um gesto de amor. Como que dizendo, pai, eu estou te poupando de sofrimento. Ele não deixou nenhum bilhete de despedida. Nós oramos porque Deus nos disse, porque Ele sabe que não é uma despedida. Ele sabe que vai ter um novo encontro. Por isso que Ele não se despediu. É um até breve. E eu sei que a cada dia da minha vida vai ser um dia que eu estou mais próximo dele. Cada dia que passa, eu estou mais próximo dele. E quando a minha missão terminar, aí Deus leva e eu vou revê-lo novamente. Mas ele já está lá, morando na mansão celestial. Sim, está. Porque Deus é amor. Deus, ele vê o que você não vê. Ele consegue enxergar a dor da pessoa que não quer morrer, mas quer se livrar da dor. Da dor, do medo, da incapacidade, de tudo que envolve, né, esses transtornos. Quero finalizar com um texto para vocês. No final eu digo de quem é. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. E eu sou eu. Vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem nome, que vocês sempre me deram. Falem comigo, como vocês sempre fizeram. Vocês continuarão vivendo no seu mundo, das criaturas. E eu estou agora vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Orem, sorriam, pensem em mim, orem por mim.
Que o meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase, sem nenhum tipo de traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado, porque eu estaria fora dos seus pensamentos. Agora eu estou apenas fora das suas vidas. Eu não estou longe. Apenas eu estou do outro lado do caminho. Você vai ficar aqui. Siga em frente. A vida continua, linda e bela, como sempre foi. Frase de Santo Agostinho. Então, queridos, eu quero finalizar esse vídeo pedindo a vocês oração por nós. Está meio recente ainda, né? Sepultei ele ontem, dia 23, faleceu no dia 22. Felizmente, nós, pela graça de Deus, nós conseguimos identificá-lo rapidamente. Em outras condições, seria muito mais difícil. Eu creio que Deus nos dirigiu para identificá-lo, para oferecer a ele um sepultamento digno, justo, né? Mobilizou pessoas para nos ajudarem, pessoas solidárias a nós. E eu quero pedir a cada um de vocês que lembrem de orar por nós, que lembrem de interceder. A oração dos justos nos ajuda a nos manter em pé. Compreensão, peço também compreensão, porque talvez eu não consiga gravar vídeos tão cedo. Eu estou gravando esse para explicar a situação e também memória do meu filho. E dizer que eu vou transformar esse diáriozinho num livro. Peço compreensão. Talvez eu não tenha condições de responder mensagens de vocês. Estou vendo que vocês estão mandando muitas. Em solidariedade, em amor, em apoio. Mas eu não tenho cabeça nesse momento. E eu não sei quando eu vou ter condição de retomar os vídeos. Eu espero que logo. Né? Eu ainda vou gravar. Estou com o apontamento pronto, que esperar para 2019. Mas essa semana a gente publicou do Natal, né? Natal Saturnália. Semana que vem, no próximo domingo, nós vamos publicar sobre a empatia, parte 2, e depois o toque da alvorada, tá? E aí depois disso, desses vídeos que já estão gravados, esse aqui que eu vou publicar logo após o Natal, não vou atrapalhar as festas de vocês, não quero ser peso para ninguém, mas eu peço então que vocês tenham paciência, tá, com o Daniel, para minha recuperação. Mas eu continuo a ter meus sonhos, meus projetos de ovelhas virtuais, as plataformas online, de terminar os livros, de concluir a história de Mitri, com o lançamento do novo livro, o lançamento do diário do meu filho. Eu peço que vocês nos ajudem na travessia, tá? Com as suas orações, com as suas preces, com suas palavras de amor e carinho e com as suas mãos estendidas também, com a sua ajuda, trazer mantimento a essa trincheira, para a honra do Cordeiro e vergonha do inferno. Que Deus te abençoe e te guarde.